encaminhando aqui, né, para outro ponto, sobre essas esquisitices, né, dos ambientalistas, né, que são coisas que eu acho que vamos rir um pouquinho. Então, qual foi a que mais assustou você? Olha, acho que o que mais assustou, assim, que realmente eu passo a notar que essas pessoas estão em outra esfera, elas não pensam como os demais mortais, foram algumas das ideias que eles desenvolveram, trouxeram à tona, para conter essa questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. Então, uma delas dizia o seguinte: olha só, pessoas menores, de mais baixa estatura, vão ter uma pegada de carbono mais leve. A pegada de carbono é a expressão que eles utilizam para se referir à quantidade de dióxido de carbono que uma pessoa produz, seja no dia, no ano, enfim. E aí eles estavam dizendo, então a pessoa menorzinha, né, de mais baixa estatura, vai produzir menos dióxido de carbono. Por quê? Porque ela precisa de menos comida para se manter, vai gastar também menos combustível, assim, mesmo, digamos, se ela está andando de carro, né, aquela pequena diferença de peso dela vai fazer com que o carro fique um pouquinho mais leve, aí não gaste tanta gasolina. Isso daí seria amplificado se elas fossem utilizar um ônibus, por exemplo, com 30 pessoas mais leves. Aí o ônibus ia ficar bem mais leve, então seria uma economia, tal, 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 tal. E aí, quais eram as maneiras, ou qual era a maneira de levar isso daí a cabo? Parece coisa daquele livro Admirável Mundo Novo, né, de Aldous Huxley. Era mais ou menos aquilo ali. Ele dizia que a mulher, quando engravidasse, deveria injetar uma substância no seu corpo que retardasse o desenvolvimento do feto para fazer com que ele, ao nascer, não tivesse o tamanho padrão, assim, sei lá, de uns 50 centímetros. Meu bebê, quando nasce, tem 40 e tantos, 50 e pouco, normalmente. Então, teria que ser um bebê menorzinho, de 40 e poucos centímetros. Então, ia conseguir isso daí com essa ingestão de produtos químicos no corpo da mulher grávida para fazer com que o bebê não se desenvolvesse fisicamente tanto. E aí, ele sendo um bebê menorzinho, ia ser também um adulto menorzinho, porque ele não iria crescer tanto quanto um adulto comum. E aí, esse pesquisador, era chamado Matthew Leal, veio com essa ideia, dizia que seria interessante que as pessoas tivessem ali por volta de 1,50 m de altura, quando estivessem na idade adulta. Ah, os Dali para anões são as 1,60 m. pessoas preferidas deles, né? Pronto, exato, exato. Dali para 1,60 m, mais ou menos assim, porque aí seria uma mudança que, se várias e várias pessoas adotassem essas medidas, ia haver uma redução significativa na pegada de carbono da população. Que Mas loucura. esse sujeito era tão doido, veja, que ele chegou até a cogitar aquelas modificações genéticas, sabe? Algumas coisas que a gente vê muito em filmes de ficção científica, que é uma mulher que tem olhos de gato, né? O que tem garra de tigre, sei lá o que é meio humano, assim, pronto. Aí disse que deveria ser investido em pesquisa para fazer com que os olhos dos seres humanos fossem mais parecidos com os olhos de gatos, porque os olhos de gato enxergam muito bem no escuro, e aí não seria necessário tanto gasto com iluminação durante a noite. Ou seja, poderia usar menos luz nos postes, as casas teriam menos luzes acesas, e as pessoas com os olhos de gato enxergariam tão bem quanto, e isso levaria a uma redução da quantidade de energia elétrica, enfim. São medidas desse tipo. Tá? E o pessoal parece que compete para ver quem é mais louco do que quem, né? E teve uma pesquisadora, acho que é holandesa, essa daí, que veio com a ideia da multiparentalidade. E, pelo menos assim, é uma tradução capenga, né? Que parent, em inglês, não é parente, é pai, né? Mas seria assim, multipais. Ou seja, imagine, então, ó, que tem ali um parzinho gay, certo? Dois homens que vivem num relacionamento homossexual. E aí tem um casal que tem um filho. Aí como é que vão fazer? Se juntam os 4 adultos e compartilham a guarda da criança. Esse caso do pai gay não foi tão Ixi, bom, não. Mas nossa. vamos imaginar, pronto,
são dois casais, certo? Um homem e uma mulher de um lado, um homem e uma mulher do outro. E aí, ao invés de cada um desses casais ter o seu próprio filho, aí ficaria duas crianças a mais no planeta, né? Oh, meu Deus, é muito dióxido de carbono, o que é que faria? Somente um dos casais teria um filho. E aí, a guarda da criança seria compartilhada entre os dois casais. Então, uma semana a criança passaria na casa de um, na outra semana na casa do outro, e assim todos os dois casais teriam essa experiência de maternidade, de paternidade, mas com um filho só, que faria com que o planeta conseguisse respirar melhor sem esses parasitas humanos, né? Mais ou menos isso. É pelo bem do lugar comum, né? É por aí, a casa comum, né? Uma expressão muito A casa usada comum, por esse pessoal. exatamente. A casa comum.